Ronaldo, para Dani, para toda a equipe do Sistema Fiesc na região, empresários, pessoas das várias cidades da região. Como vocês sabem, eu sou aí da região, meu pai nasceu em Canivete, no distrito do município de Mafra, minha mãe nasceu em Itaiópolis, eu nasci em Rio Negro, porque em Mafra na época não tinha maternidade lá para atender a situação que a minha mãe estava, e vivi ali, nasci na região, e o meu irmão mora em São Bento e trabalha em Rio Negrinho, na Valor Florestal e na Sólida. Então a gente tem uma relação forte aí com a região. É um prazer participar aqui com vocês para conversar um pouco sobre ecossistema de inovação industrial e desenvolvimento sustentável. Esse tema dos ecossistemas vem sendo discutido pelo menos nos últimos 5 a 10 anos aí, de maneira mais intensa, os 5 últimos anos de maneira muito forte. O tema do desenvolvimento sustentável é um tema muito já tratado já há mais de 20 anos, mas ganhou uma dimensão especial nos últimos anos em função de toda essa questão da mudança climática, etc. E a ideia é conversar sobre as implicações desses movimentos e da importância desse assunto aí para a região. Naturalmente, isso tudo está associado ao tema da mudança. A mudança é um processo que atinge todas as empresas, as pessoas e tal, e tem diversas motivações. Normalmente a motivação ou as motivações para o processo de mudança estão associados a dois fatores. Ou é alguma ameaça que pressiona, né, uma ameaça que pressiona e que faz com que você acabe tendo que saltar, né? Por exemplo, ali o aquário, né? Se aquele aquário começa a aquecer, se a água começa a aquecer ou faltar oxigênio, essa ameaça eventualmente pode estimular para que o peixinho tenha coragem de saltar para outro ambiente, para outro mercado, para outra cidade, para outra tecnologia. Ou seja, a pressão da ameaça é um promotor de mudança. Outro elemento de estímulo à mudança é a inspiração, é a perspectiva, é a oportunidade que eventualmente se coloca no futuro. Então a borboleta ali, ela tem a oportunidade na prática de voar, de sobreviver, de conhecer outros lugares, etc. E é por isso que ela sai do casulo, né, e vai buscar outros caminhos, vai conhecer o mundo. Então a ameaça, a oportunidade é um instrumento forte de mudança. E nós tivemos um elemento bastante forte nos anos aí, que foi a pandemia. A pandemia, entre outras coisas, além de toda a questão de saúde, que eu não vou discutir aqui, que infelizmente perdemos pessoas, amigos, etc., mas dentre outras coisas, a pandemia gerou aí um processo de antecipação do futuro. Por exemplo, na área de sistemas digitais para educação, né, escolas atuando à distância, redução das reuniões de internet, comunicação integrada a qualquer tempo, né? A pandemia acelerou as mudanças, então, além de antecipar o futuro, acelerou mudanças tais como a questão dos regimes de trabalho flexíveis, home office, sistemas híbridos de trabalho, trabalhadores com vários contratos e contratantes e chefes, né? E a pandemia também acertou prioridades em termos de novas percepções de valor. As pessoas começaram a efetivamente questionar aí, e reconhecer a importância do sistema de saúde, do SUS, a relevância de uma estrutura mais ágil, competente, P&D e outros fatores. O fato é que a pandemia gerou essa antecipação futura, essa ação de mudança, essa acentuação de prioridades, que criou uma condição de mudança, tanto pela pressão gerada pela pandemia, como pelas oportunidades que surgiram à frente. E é um pouco disso que nós vamos falar aqui. Que quando a gente percebeu essa oportunidade, essa ameaça, isso fez com que avançássemos aí na direção do chamado Projeto Travessia. Né? O Projeto Travessia é um programa que foi criado pela Fiesc para promover um salto, né, no nosso PIB, né, uma recuperação da atividade industrial. Esse é o comportamento aqui da taxa de crescimento do PIB brasileiro nos últimos 40 anos, aí, na verdade desde 47, né, nos últimos 80 e poucos anos, e vejam que nós tivemos um crescimento muito acentuado até mais ou menos essa faixa aqui, que aí
final da década de 70, né, quando aí houve uma série de fatores mundiais, né, dentre eles a pressão do preço do barril do petróleo, o aumento da taxa de juros dos Estados Unidos, etc. E também, além das questões externas, nós tivemos um conjunto de questões internas, né? A alta da inflação, a abertura de mercado sem a devida proteção ou cuidado com a indústria nacional. Isso tudo foi levando aqui a uma queda vertiginosa, né, da nossa capacidade de investimento. A produtividade por trabalhador cresceu nesse período aqui 1,5% ao ano, que é natural, mas nesse período depois de aqui 2000 em diante aproximadamente cresceu 0,4% ao ano. Isso não é natural, isso não é saudável, né? Nós tivemos aqui, vejam, uma taxa de crescimento do PIB industrial do Brasil de 2,9% nessa primeira fase aqui, né, onde o Brasil era considerado um milagre, né, do desenvolvimento industrial. A China e a Coreia vieram conhecer a experiência brasileira, como hoje nós vamos conhecer a experiência chinesa, taiwanesa, irlandesa, coreana, assim por diante, né. Nós tínhamos aqui um percentual de participação no mundo em termos de PIB 2,8%, enfim, outros indicadores. Isso aqui foi reduzindo progressivamente, tá, ao longo dos últimos anos, chegando hoje a uma taxa de produtividade muito abaixo dos países do nosso patamar, como nós vamos ver em seguida, pior ainda quando comparado com os países desenvolvidos. Então houve aqui realmente uma queda. Esse aqui é um gráfico que mostra diversos países aqui, sob o ponto de vista de PIB per capita, tá? Então, é natural que o PIB per capita aumente, mesmo que ele aumente pouco, é natural que ele aumente. O que aconteceu com o Brasil, que é essa faixa aqui laranja, preto aqui, ó, essa faixa em preto aqui, baixo, tá? O Brasil estacionou, né, enquanto várias economias a partir desse ponto aqui, ó, começaram a crescer, aí, como a Irlanda, a Coreia, a China, a Índia, etc., o Brasil embicou para baixo. Tá? Nós começamos a perder participação no mercado, a perder produtividade, a perder competitividade. Então esse momento aqui é um momento histórico, né, em que o Brasil não soube administrar suas políticas públicas, etc., e inclusive penalizou muito a indústria, né? Nós sabemos aqui que a maxi-valorização de 99 do dólar gerou muitas consequências negativas aí, em termos de importação de insumos importantes, enfim, ajudou a estimular a exportação, mas não adianta estimular a exportação se você não tem capacidade produtiva, tecnologia, qualidade, funcionários bem treinados e pagos. Então nós não fizemos bem essa transição aqui. Aliás, nós somos ótimos no Brasil em ficar falando, às vezes, mas não fazemos transições suaves e bem planejadas, né? Aqui é um dado que não interessa muito a quantidade de linhas que vocês têm nesse gráfico. O importante é ver que quase todo mundo caiu, ó. Quase todo mundo caiu nesse gráfico. Esse é o gráfico da participação da indústria no PIB, tá? Então, o que isso é sinal? Tá? O fato, de novo, o Brasil está aqui embaixo, só que agora com a linha laranja forte, né? Qual é a conclusão que se tira desse slide? Nós e o mundo passamos por um processo que está sendo muito falado já ultimamente, desindustrialização, tá? Processo de desindustrialização. O mundo começou a entrar numa seara de acreditar que você podia mandar a fábrica para a China e se concentrar no design, no projeto e tal, que você teria custo baixo e perspectiva de retorno rápido. A prática não se demonstrou como tal, né? Porque a China começou a perceber que efetivamente dominar a manufatura era o primeiro passo para conhecer o produto e depois dominar a tecnologia do produto e continuar crescendo. Então, vejam que a China se desenvolveu muito ao longo desse período, em que pese o fato de ter, né, uma quantidade de pessoas gigantesca, né, quando comparado com um país como o Brasil, né? Então veja, a China está exatamente aqui nesse meião, tá? Essa linha aqui verde claro aqui,
ela ultrapassou o Brasil nesse período, assim como diversos outros países. O Brasil está ali na rabeira do negócio. Quando a gente pega PIB per capita de Santa Catarina, vejam, Santa Catarina não caiu muito a indústria, caiu um pouquinho, e o nosso PIB per capita subiu, inclusive comparando ali, em ordens de grandeza parecida com o de Portugal, etc. Claro, menores, mas já em ordens de grandeza. E aí eu não vou entrar em detalhes aqui, mas aí a gente tem também ambiente de negócios, ambiente de negócios que é um fator-chave de incentivos, burocracia, etc. O Brasil está lá embaixo. Está lá embaixo. O eixo aqui se representa o quanto que está havendo uma variação para o positivo. Né? Então, tudo bem, nós estamos, além desse eixo aqui, quer dizer que nós estamos melhorando. Mas do ponto de vista de resultado ainda, nós estamos aqui em 60%. Ou seja, a gente tem que avançar muito ainda na questão do ambiente de negócio. O ambiente de negócio tem que ser um fator muito bem trabalhado. Infraestrutura nem se fala, né? Estamos também com uma infraestrutura aqui muito baixa comparado com países tanto desenvolvidos de referência na área como Holanda, enfim, Alemanha, etc. Né? Mas também temos aí uma posição menos privilegiada do que a própria Índia, a China, que são países continentais e com populações gigantescas, né? Então a gente não está explorando isso. Né? Noruega e Suécia aqui são dois exemplos interessantes. Nós vamos mencionar depois, porque Santa Catarina é um estado com dimensões e com características muito parecidas com esses dois países. E, obviamente, eles estão muito mais à frente do que nós. Tecnologia e inovação também temos uma posição aqui não confortável, né? A posição confortável é essa aqui. Eu não pretendo ser, de novo, necessariamente o número 1, mas tem que estar entre os melhores. Né? Estar entre os melhores é um fator-chave. A produtividade do Brasil andou junto com o PIB. Né? Então a produtividade subiu lentamente, mas subiu. Né? Só que quando a gente compara a produtividade, né, e renda per capita, etc., entre o Brasil e o mundo, né, vejo que o Brasil está aqui nessa faixa bem inferior. Né? E produtividade alta significa renda média alta. Renda média alta. Então essa equação não tem o que discutir. Né? Não vamos entrar em temas ideológicos aqui, mas o fato é o seguinte: quando você consegue produzir e vender mais do que você custa, dependendo do custo, pode ser pessoas, pode ser máquinas, equipamentos, etc., que não equilibra e equipara pessoas a máquinas e equipamentos. Na verdade, a gente sabe que pessoas as pessoas têm que ser tratadas de maneira absolutamente especial e diferenciada, né? Mas o fato é que quando você divide aqui o resultado, né, pelo custo envolvido, essa é a tua produtividade. Né? E os dados estão mostrando que o Brasil produz menos do que poderia ou deveria em função dos recursos que aporta. Né? Mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso à frente. Né? Participação das exportações manufaturadas no Brasil, então, esse é um dado importante. Né? Nós, de qualquer maneira, estamos sofrendo, mas estamos exportando. É como da época, né, a gente já passou por esse momento de regime automobilístico, etc., que eventualmente você exportava mais, mas não tinha uma pauta interessante, ou ela era na linha da maquiladora do México, etc., das maquiladoras do México e tal. Então vejo aqui que a participação das exportações de manufatura do Brasil estão ainda muito estáveis, né, crescendo pouco, mesmo com a questão do agronegócio, sempre muito festejado. Mas como a gente vai ver também na sequência, é preciso agregar valor nesse processo. E aí, já partindo para a nossa temática mais aqui, essa aqui é a visão, né, que a Fiesc fez um levantamento dos vários setores estaduais que são reconhecidos por dados estatísticos do IBGE e de diversas fontes aí que alimentam as nossas bases de dados e das nossas próprias bases de dados aqui no observatório da Fiesc. Santa Catarina é dividida, né, normalmente em várias regiões. Nós temos, eventualmente, para critérios diferentes, regiões diferentes. A própria Fiesc tem 16 vice-presidências que, por exemplo, divide aqui o Planalto do Norte, né, da região Nordeste. E essa é a terminologia que eu estou usando aqui, que o Observatório produziu, é baseada nos princípios do IBGE, das estatísticas nacionais, do IPEA e tal,
para fazer comparações. O fato é que nós temos esses setores, vejam que há uma distribuição bem interessante em todo o estado desses diversos setores, e particularmente aqui, por exemplo, nessa região de Planalto Norte, região Nordeste e Vale do Itajaí, etc., a diversidade é ainda maior, né? A ponto de que em alguns municípios, né, como Blumenau, pelos critérios que nós adotamos aqui nesse estudo internacional, Blumenau ainda não tem, né, por exemplo, um polo de desenvolvimento considerado de inserção internacional, né? Uma postura, um reconhecimento internacional. E já a região do Planalto Norte tem até alguns temas que podem ser considerados como tal, porque enfim, tem entrada de mercado, tem estabilidade ao longo dos anos, é um conjunto de fatores de avaliação que determinam a liderança ou não. De qualquer maneira, pessoal, esse conjunto de setores que nós temos aqui é que compõe um mosaico que ajuda a descrever e garantir a nossa competitividade enquanto Estado e a densidade e força da nossa indústria. E esse é um fator muito especial. E eu quero chamar a atenção, né, que na região norte aqui, a diversidade, né, é um fator chave, como a gente vai, na sequência, ver na avaliação dos ecossistemas. Esse é um quadro que avalia por setor, né, a produtividade do setor e a relevância, ou seja, o market share desse setor no âmbito catarinense. E aí nós temos aí produtividade relativamente médias, baixas em vários setores, como vocês estão vendo. Aqui já é um comparativo com o Brasil, então vejam. Essa aqui é a média brasileira. Esses são os setores, portanto, que nós temos produtividade acima da média brasileira, né? E aqui a relevância em relação à participação no mercado como um todo. Então, alguns setores nós temos participação aqui bem grande, market share bem grande no setor. Só que o setor tem um PIB pequeno, tá? Em outros setores a gente tem uma participação menor. Por exemplo, aqui móveis, que é uma das áreas fortes da região, tem uma participação menor. Mas tem uma relevância no âmbito estadual que não é tão grande quanto determinados setores. Mas aqui tem muito mais PIB, né, do que, por exemplo, na área do pescado. Então, o nosso desafio é fazer com que todo mundo cresça nessa direção, aumente a produtividade e aumente a participação no mercado nacional e internacional. No fundo, é esse o papel, né, que uma federação de indústrias tem: ajudar as empresas para crescer, para se desenvolver, para se consolidar no seu ecossistema. Aqui é uma avaliação, a evolução do PIB per capita por unidade da federação. Santa Catarina está aqui em roxo, né? Então vejam que a gente não tem grandes mudanças nos últimos tempos em termos de resultado, né? E a participação do PIB, né, que é outro dado importante também aqui, em que a gente vê que Santa Catarina está caindo como os demais, mas está caindo de maneira um pouquinho mais lenta e chegando a resultados absolutos abaixo também dos nossos parceiros aqui de São Paulo e de Minas Gerais, etc. Tá? Bom, essas mudanças nos levaram a criar então o programa Reinventa SC para fazer com que tenhamos aqui cada vez mais aumento da nossa participação no mercado, aumento da nossa produtividade, né, atuando de fato numa lógica de relevância versus produtividade e principalmente integrando esses vários setores de maneira que eles avancem juntos. Por isso a importância da conversa que nós estamos tendo já com os vice-presidentes e cada vez mais frequentemente, que é uma questão de acreditar. Nós acreditamos que é possível caminhar junto aqui entre as empresas, promover sinergias para dar saltos maiores, porque se a gente achar que só dá para fazer isso trabalhando sozinho, ecossistema não tem função. Nós estamos chovendo molhado, nós estamos discutindo um assunto que não tem relevância. Só faz sentido discutir sobre ecossistema, entender o que é um ecossistema de inovação industrial, se houver uma crença de que o ecossistema pode ser um dos caminhos para você trabalhar na direção correta, buscando resultados de maneira integrada. Vejam, hoje de manhã a gente até analisava alguns dados aqui.
quando nós promovemos a sinergia, as condições de competitividade aumentam muito, né? Vários países e estados do mundo provaram. A região de Barcelona é um caso emblemático de integração que gerou um aumento fantástico da produtividade. A Holanda é outro exemplo fantástico de integração entre universidade e empresa, criando novas perspectivas, então, de introdução e fortalecimento das ações ecossistêmicas para promover saltos daqueles indicadores que são considerados chave para a organização, né? Então, esse é um fator que tem que estar por trás, né? E esses setores aqui, que são os geradores, né, dessas empresas, né? Essas empresas são algumas das empresas que nós temos em Santa Catarina, e aqui não representa necessariamente as empresas que estão no Planalto Norte, e a gente sabe que vão ter aqui exclamações muitas vezes, dizendo assim, pô, cadê a minha empresa e tal? Então já adianta, assim, ó, envie o logo da sua empresa para a Fiesc, tá? Aqui para a nossa equipe, verdade, daí já pode pegar referência para vocês e tal, que vocês daí aparecem aqui no grupo, que a gente não consegue, sempre tem reclamação de falta de logo, mas o objetivo dessa figura é dizer o seguinte: nós somos o Estado que construiu marcas importantes, relevantes em todos os setores, né, com a capacidade empreendedora, uma capacidade de inovar em todos os setores. Isso não é trivial, isso é super relevante. E o segredo está em como transformar essa presença, essa realidade em resultado. E aí vem o programa Reinventa. O Reinventa é basicamente um programa de transformação da indústria. O que nós queremos com o Reinventa? Esse é o documento que gerou aqui, o Reinventa gerou um spin-off, que foi a publicação entregue aos candidatos aí, onde tem um conjunto de elementos-chave da nossa proposta do Reinvento, né, de transformar Santa Catarina, entre outras coisas, no estado referência de desenvolvimento sustentável. Basicamente, o processo que nós estamos buscando no Reinventa, ele está resumido por algo que é super conhecido no mercado, que é a chamada curva S, né? A curva S é a curva que descreve o processo de mudança no planeta, né? Se vocês imaginarem assim, como é que aconteceu a desertificação do Saara, vai ser seguindo uma curva S. Se você pegar qualquer indicador, quantidade de água no Saara, vai aparecer uma curva S. Quantidade de áreas desertificadas com areia e tal, foi um processo evolutivo e vai aparecer uma curva S. Porque a natureza, ela se comporta mais ou menos assim, tá? Portanto, faz sentido que as empresas se comportem assim. Se a gente considerar aqui que isso aqui, o eixo vertical, é o eixo do resultado, o eixo da performance, o eixo de fazer acontecer, e o eixo horizontal aqui é o tempo, o esforço, o trabalho que você utilizou para fazer aquilo. O que nós temos é um sistema que diz o seguinte: toda empresa começa, né, um produto começa com a identificação de uma oportunidade, né, oportunidade que leva à tomada de decisão, você faz a pesquisa de momento e lança o produto, tem um determinado break-even aqui a partir de determinado ponto, e a partir daí você quer lucrar, né, com aquele produto. Eventualmente ele vai acabar caindo já numa performance que vai exigir que você aumente a eficiência com melhorias e evoluções, e eventualmente, mesmo com as melhorias e evoluções, você chega um momento em que tem que pensar a nova fase, né? E aí começa tudo de novo, você vai fazer novos projetos, etc. O que estamos buscando é que nessas novas fases, né, quando a empresa já está consciente de que tem que desenvolver um novo produto, uma nova plataforma, abrir um novo serviço, etc., isso seja feito cada vez mais de maneira sistemática e impactante, né, para que nós possamos, de fato, ser mais relevantes, cada vez mais relevantes com o mercado e com novos negócios, né, com novos negócios diferenciados e relevantes. E aí nós estamos resumindo aqui a vida, né? É claro que a vida do empresário é muito mais complexa, mas a gente tem que tentar simplificar para entender onde é que estão os pontos críticos, né? E a gente está representando aqui que uma empresa basicamente é a capacidade de juntar um conjunto de competências, né? Somar aqui com processos bem planejados, com custos otimizados, gerando aqui produtos que atendem o mercado.
Isso é uma visão simples do que é uma empresa, mas o fato é que essa empresa também é influenciada por tendências econômicas, tecnológicas, sociais, etc. E também depende da sua própria capacidade de definir e implementar estratégias adequadas para aquele barco caminhar na direção correta. Essa é a visão do barco. O mar, o oceano é o mercado, com tubarões querendo comer, com oportunidades para a gente se alimentar, com oxigênio, etc. Então o mar é o ambiente, é o sistema básico. Dentro desse sistema básico existe aqui no mercado, né, os seus clientes, os seus concorrentes e tal. Então aqui é um fator chave, né, em como você se comporta, né, como é que você se relaciona, como é que você interage com esse cliente através do seu produto que foi desenvolvido e que tem um determinado custo. Né? Aqui nós temos os indicadores que consideramos importantes nessa relação. O market share, né, até já mencionado, o faturamento com novos produtos para indicar que você está crescendo efetivamente, está mudando, está inovando. Né? O EBITDA, né, que é o lucro bruto, vamos dizer assim, todos os ganhos antes de impostos, etc., ou retorno sobre investimento. A produtividade, que é absolutamente fundamental, né, para a gente, inclusive, atingir esses fatores aqui anteriores. E as questões muito relacionadas ao meio ambiente, governança e a questão social, o ESG, que cada vez mais é um fator chave de participação das empresas. Então, essa é uma visão do que é uma empresa de maneira simples, né? E essa empresa de maneira simples, e aí começa então, a reforçar a questão do ecossistema, essa empresa que basicamente esse conjunto pequeno de etapas, se a gente quiser simplificar, o fato é que ela tem aqui um conjunto de indicadores e ela está inserida numa realidade maior, que é o mesoambiente, é a minha região, né? é o meu setor, é o conjunto de empresas onde eu atuo, junto com os seus fornecedores, cadeia para trás, cadeia para frente, assim por diante. Então, essa empresa está inserida aqui. Por sua vez, essa região está inserida numa macro visão do ecossistema, um macro ambiente local, que daí são as cidades, os conjuntos de cidades, os estados, assim por diante. E, finalmente, o macro está inserido aqui num meta-ambiente global, né, que são as grandes frentes empresariais, os continentes, em alguns casos, os países que têm um alinhamento político, ideológico, democracia, autoritarismo, assim por diante. Então, é nessa visão que uma empresa está inserida. E vocês sabem muito bem disso, apesar de a gente não precisar ficar controlando aí o dólar mais com estudos especiais e tal. O fato é que você fica acompanhando a taxa do dólar, o comportamento do preço do petróleo e tal, porque eventualmente uma mudança aqui no macro afeta você aqui no micro. Né? Mas a recíproca também é verdadeira. Se você se planeja, né, para mudanças que possam acontecer aqui nesses momentos e pactua, né, por isso, de novo, é muito importante a questão do registro, a questão do compromisso, né? Pactua, né, que você vai trabalhar cada vez mais buscando essa sintonia e eventualmente na sua região tem um trabalho aqui de mesodesenvolvimento, que é a questão aqui do ecossistema local, regional de inovação, que a gente sabe que ainda na região tem os planejamentos, tem já ações feitas e tal. Na medida que essa integração acontece, a competitividade de todo o sistema torna-se mais relevante. Né? E para que essa sinergia aconteça, aí então aparece a temática dos ecossistemas. Né? Os ecossistemas o ecossistema é um conceito biológico, né? Um conceito que vem da biologia e que descreve exatamente esses ambientes onde você tem indivíduos que depois se transformam em grupos, em classes, e etc., dentro da terminologia típica da biologia, mas que conseguem sobreviver. Quer dizer, isso aqui é um exemplo de ecossistema com determinadas características, a Amazônia, né? Então o campo, né? A Amazônia também, né? E na Amazônia passam, enfim, aviões passam por cima, você tem eventualmente riscos sobre água, etc., mas ela é muito mais resiliente porque ela é um ecossistema competente. Né?
a própria Caatinga, né, que muitas vezes é entendida aqui como um lugar árido, difícil, complexo, né, mas o fato é que também é um ecossistema que sobrevive, que se adapta, né, às vezes até a violência com que nós nos tratamos. Né. E aí, enfim, os vários elementos que podem ser destacados, né, mas no fundo, a ideia é para promover esse processo de competitividade aqui, nos vários níveis, né, para fazer essa curva S aqui se comportar bem, gerando produtos que geram resultados, né, e alimentando um top de administração que entenda essa visão de integração entre os elementos, a gente tem aqui a detecção da importância do ecossistema. Então, o ecossistema é um conceito biológico que basicamente é o seguinte: a missão do ecossistema é fazer com que esse indivíduo aqui sobreviva, se multiplique, cresça. Esse indivíduo aqui, para a nossa realidade aqui de negócios, é a empresa, é o empreendimento. Né? E esse indivíduo, para sobreviver, ele precisa se juntar em população. Então, hoje em dia, especialmente, nenhum empreendimento, veja, esse é um ponto que pode ser muito discutido, pode ser um tema da gente ficar amanhã discutindo, mas o fato é que nenhum empreendimento isolado consegue ser mais competitivo do que um empreendimento integrado. O empreendimento top, em termos de capital, de gestão, etc., ele tem menor condição de ser desenvolvido, de crescer, de sobreviver, de inclusive ampliar sua base de negócio, quando comparado com um empreendimento que está integrado a um ecossistema. Então, é justamente aí que é a população. A população é o conjunto de indivíduos, é o conjunto de empresas, é o setor moveleiro, é o setor de alimentos, é o setor de têxtil e confecção. Ah, mas eles não disputam a mesma presa lá? Sim, disputam a mesma carne muitas vezes, o mesmo mercado. Né? Mas se a empresa tivesse isolada, sozinha, a capacidade de cercar aquela manada diminuiria. Então você tem que ter a crença de que é importante ter essa presença integrada de outros atores, mas que ao mesmo tempo você tem que gerenciar essa relação para não virar uma carnificina. Né? Então aí é a importância do ecossistema bem desenhado, bem organizado. A população, ela é influenciada pela comunidade, são outras empresas, outros negócios, outros fatores, né? Pelo aporte de recursos de conhecimento, recursos de talentos, recursos financeiros, né? Nós vamos discutir sobre isso também. Pela inserção, aqui no caso do ecossistema natural, os recursos são a água, a luz, né? Enfim, a própria vegetação da floresta. E aqui para nós vamos ver na sequência o que são os recursos. Né? Finalmente, esses recursos são encontrados normalmente de forma mais abundante no microecossistema, ou seja, aqui é o exemplo da cachoeira, né? Você tem lá embaixo um ecossistema riquíssimo em termos de diversidade biológica, porque ele é protegido, bem alimentado, bem saneado com água e tal. Né? E finalmente, tudo isso aí se encaixa em fatores locais e fatores externos. Né? Então, aquele indivíduo, né, o lobo-guará que aparece aqui, no fundo, ele faz parte aqui de toda uma região aqui da Caatinga, né, do Nordeste, da zona de interface com a zona da mata, da zona de interface com as áreas de Planalto e mesmo depois do Pantanal. Essa região, ela é a casa desse indivíduo, porque é a casa de uma população, porque é a casa de uma comunidade que envolve indivíduos completamente hoje alternativos. Isso aqui funciona porque tem recursos, porque tem fatores abióticos que protegem a sobrevivência do indivíduo daquela região, porque tem fatores locais e externos que colaboram para aquele processo. Então, essa é a lógica do ecossistema, fazer as coisas começarem a funcionar mais fluidas, mais naturalmente. Tá? E aí a gente tem os vários níveis, e aqui borrou um pouquinho, mas não tem problema. Quais são as características de um ecossistema equilibrado e competitivo? Né? Como é que a gente constrói um ecossistema que seja efetivamente transformador, por exemplo, de uma cidade, de uma região, como nós temos aí em São Bento e no entorno do Planalto? Bom, primeiro a gente tem que entender que os fatores que determinam esse equilíbrio, essa competitividade, essa meta de assim, vamos arrebentar com o nosso ecossistema,
sentido de fazer acontecer, de gerar resultados, ela exige aqui basicamente três fatores-chave: diversidade, conectividade e confiança. Nós temos que ter uma grande diversidade de empresas, isso é muito saudável, mesmo que não necessariamente elas vão se desenvolver rapidamente, vão ser casos excepcionais, mas é fundamental a gente ter uma diversidade, elas trabalhando junto, cada vez mais conectadas, porque isso, inclusive, esses dois fatores, diversidade e conectividade, eles colaboram com o próximo, que é a confiança. A confiança é quando efetivamente as empresas têm a liberdade para discutir oportunidades de negócio, oportunidades de rede de custo, chance de trabalhar questões comuns. E quando você consegue eventualmente colocar produtos que são complementares, até porque as pessoas participaram desse processo, mas que podem ser colocados em conjunto no mercado, aí você começa a ter a lógica de cluster, de ecossistema, de fazer com que todos cooperem para gerar resultados. Essa é a representação natural, né? A representação do meio ambiente, do ecossistema. Essa é a nossa visão estrutural, econômica, industrial, etc. Nós estamos passando, primeiro, por um processo de grandes transformações. Como é que acontecem grandes transformações no ecossistema natural aqui? Uma grande enchente que destrói aqui essa região, um grande incêndio que afeta aqui essa área, ou um período longo de secas que afeta toda a região, né? Isso que determina, né, uma transformação pontual para uma transformação mais de produto, etc. Da mesma forma aqui na lógica macro, né, nós temos mudanças estruturais, como a questão da mudança climática, que leva aqui a valorizar o mundo verde, sustentável, a questão toda 4.0, da revitalização e inserção forte, né, da temática digital e particularmente 4.0 na indústria, né? O surgimento de cada vez sistemas urbanos e tem que tratar, portanto, também o idoso, porque aumenta a expectativa de vida, oferece mais serviços e tal, e a existência de um mundo global e local ao mesmo tempo, né? Isso se complementa, né, com ações de caráter mais individual. Essas aqui são de caráter mais coletivo, né? Mas o que são as ações de caráter individual, mais específico, assim? Basicamente, nós estamos falando de alimento saudável para o mundo, né? Isso é uma demanda cada vez maior das pessoas. Saúde e segurança para o mundo é um outro fator-chave, né, que a gente tem que buscar resolver. Educação e entretenimento, e aqui energia, recursos naturais para o mundo. O fato é o seguinte: nós todos temos que trabalhar em conjunto com as tendências que vêm de fora e com as constatações que a gente identifica rapidamente, para ver como isso aqui pode se transformar num novo produto, né, que passa também por uma curva S, como foi desenvolvido lá. Como um ator desse ecossistema pode colaborar, trazendo ideias para a gente cada vez mais trabalhar em conjunto, de maneira a gerenciar aquela montanha de dinheiro, né, que muitas vezes a gente tem nos âmbitos de programas de incentivo, etc., para promover esse desenvolvimento aqui das empresas, respeitando, né, as influências que nós temos do ambiente externo aqui da organização. Deixa eu só tirar aqui. Então, o foco do desenvolvimento do ecossistema é o negócio, a empresa, que nós vamos buscar competitividade e alto crescimento, né, promovendo aqui uma gestão e uma liderança. Tá? Aí tem indicadores que vocês podem discutir depois, mas cada empresa tem os seus indicadores: market share, pegada de carbono, atratividade de mercado, engajamento, produtividade, etc. Mas o fato é que a primeira característica importante do ecossistema é avaliar, né, os fatores que compõem o meu conceito de empresa, né? Aquele indivíduo, lobo-guará, ou qualquer animal que esteja lá naquele ecossistema que eu mostrei anteriormente, o indivíduo ele só sobrevive lá porque ele tem características especiais, né? Velocidade, capacidade de caça e assim por diante. O que caracteriza a minha empresa? Esse é o fator chave de desenvolvimento de qualquer estratégia.
E aqui nós estamos colocando os fatores-chave na nossa visão, que é a presença aqui de uma liderança forte, de uma liderança forte puxando a empresa, conjunto de ativos de recursos humanos, etc. Um conceito de negócio que se traduz num modelo de negócio forte, tá? E a tradução disso tudo em tecnologia, produto, processo e marketing na relação com o cliente. Esses fatores que fazem com que nós temos que nos autoconhecer como empresa para poder atuar no ecossistema. Se uma empresa não tem uma boa definição do que ela é, né, para onde ela quer ir, etc., é muito difícil sobreviver cada vez mais a essas influências externas extremamente complexas, que também se configuram em oportunidades, mas que podem ser enormes ameaças se a gente não se encontrar, né, se não se caracterizar como tal. Mas não para aí, quer dizer, a empresa está localizada num contexto que envolve uma cadeia, né, que envolve uma cadeia de clientes, parceiros, fornecedores, concorrentes e tal. E nesse contexto você tem ainda o governo, outras grandes empresas, até de outros setores que eventualmente influenciam o teu negócio, entidades do mundo.org, entidades educacionais, etc. Então vejam, aqui é um conjunto de elementos que compõem o ambiente próximo ao negócio. Se você não sabe gerenciar e trabalhar com os seus fornecedores, observar os seus concorrentes de maneira muito fria, racional, né? Trabalhar aqui na interface com potenciais clientes e buscar que o seu negócio se otimize para você ter melhores resultados. Se você não pensa, a tua empresa, que é o núcleo central aqui, né, inserida aqui nessa realidade da cadeia, tá? Provavelmente você vai ter problema. Então, entender a relação da empresa com a cadeia é ecossistema, tá? É ecossistema. E aí nós passamos por uma terceira camada, que é dos recursos da cadeia, né? Então aí nós estamos falando de dinheiro, né, linhas de financiamento adequadas, talentos, né, acesso ao mercado para fazer pesquisas, para fazer verificações, para testar produtos e tal, e conhecimento novamente para poder transformar esse conhecimento em resultado em tecnologia, etc. Isso aí, com um conjunto de recursos, de novo, de habilidade, ambientes aqui de habitats e mecanismos, infraestrutura empresarial, marketing, comunicação e benefícios e incentivos. E, finalmente, isso se insere aqui num contexto maior, que é a economia, a indústria nacional, né, que tem as políticas, né? Nós estamos, nesse momento, acompanhando aí a transição do governo federal. Vão aparecer novas políticas sociais, vão aparecer novas políticas econômicas, vão aparecer novas políticas ambientais, novas políticas aqui, industriais, cultura, etc., tecnologia, assim por diante. Então, o fato é que esses fatores externos aqui de caráter nacional, né, eles afetam muito aqui o meio dessa figura, que é justamente a empresa, a cadeia e tal. E isso aí é amenizado, piorado ou melhorado em função também de fatores macro, como a cultura, o empreendedorismo daquele país, daquela região, o ambiente de negócios favorável ou não, a infraestrutura, os infrassistemas e a qualidade de vida. Né? Então, gente, essa é a visão, né, que nós temos hoje de um conjunto de elementos que tem que ser monitorado permanentemente para que nós tenhamos resiliência para ser competitivos. E uma região, né, como lá no norte, desdobrado em cidades, desdobrado em setores, desdobrado lá na minha empresinha, né, que é justamente aquela sequência que eu mostrei do ecossistema, a cidade que tem capacidade de conseguir dar o salto, de ajudar a planejar os seus empreendimentos da própria cidade, da própria região, se entender como um ecossistema capaz de poder receber empresas, de poder atender a competitividade dessas empresas, isso é um diferencial. Tá? E aí é um ponto importante para ser avaliado aí por você se é o caso, né? Se há disposição, né, para se construir um ecossistema cada vez mais relevante aqui e significativo. Vocês têm uma boa base, né? Esse aqui é um conjunto, obviamente, absolutamente preliminar, né?
de entidades de educação e tecnologia, de instituições de apoio, de empresas de destaque, habitats de inovação, fontes de fomento. Então, existe, veja, um conjunto de entidades extremamente relevantes que está gerando hoje resultados também importantes, esse conjunto de empresas e de instituições, etc. Vejam que aqui a indústria ainda é o principal gerador de empregos aí na região, né? Então é uma indústria forte. Né? Aqui estão a distribuição dos principais produtos exportados, a gente tem uma balança comercial positiva, a gente importa 152 milhões aproximadamente, pelos dados aí até novembro de 22, e exportou 627 milhões, né? Com produtos, né, que são importantes, que têm um valor agregado na média superior ao de Santa Catarina, né? Gerando inclusive como consequência aqui dos principais destinos, né, atuando aqui em vários países muito representativos, né? E também é um estado, né, é uma cidade, é um ecossistema que sempre está buscando novas oportunidades. A gente conhece muitas empresas daí que já estão pensando em portfólio de produto novo, etc. E que para isso também precisa importar bem. O presidente da Fiesc, o presidente Mário Guiar, chama sempre muita atenção nisso. A questão não é ter aqui um saldo muito favorável, né? O que é melhor? Aqui o saldo deu mais ou menos, aí vamos arredondar, 630 menos 150, dá 480, acho que é isso, né? Algo que eu disse, 480 milhões de saldo positivo. Mas o que é melhor? Temos aqui vamos arredondar para 500 milhões de saldo positivo, tá? O que é melhor? A gente ter 1 bi de faturamento, né, de venda, e meio bi de importação, né? Ou ter 550 milhões de exportação, tá? E 50 de importação. Vai dar o meio bi do mesmo jeito, né? Só que no caso, a corrente comercial aqui é de 600 milhões, tomando os dois, né? No outro caso, a corrente comercial é de 1 bi 500. Tá? É evidente que a corrente comercial maior é mais vantajosa e importante para o desenvolvimento do negócio. Aqui estão alguns indicadores importantes da região: população, valor agregado, né? PIB per capita, é um PIB per capita importante, né, que a gente tem na região. Valor adicionado à indústria também é um ponto-chave, né? Participação da indústria PIB aqui em Santa Catarina é uma participação também relevante, né? E participação da indústria PIB per capita aí mostrando, né? E esse é um fator importante para os prefeitos, para os vereadores, para as lideranças locais, mostrando que quando você tem, olha só, quando você tem participação da indústria importante, você tem PIB per capita importante. Portanto, a indústria gera PIB, gera riqueza, gera desenvolvimento. Isso está evidente aqui quando a gente mostra essa relação direta entre os dois casos, né? O valor adicionado industrial, né, é um valor importante, porque ele mostra o quanto você adiciona ao teu custo de matéria-prima, etc., para gerar o produto final que é entregue ao consumidor ou a outra empresa, etc. E aqui é o número de estabelecimentos por setor. Então nós temos, como todos sabem, né, uma predominância aí de madeira imóvel, metal mecânico, alimentos e bebidas, assim por diante, além de construção civil, claro. E o Planalto Norte aqui em termos de empregos, como eu já falei. Isso aí gera, no Estado, né, nós temos um conjunto aqui aqui analisando também a parte de infraestrutura e tal, mas nós temos um conjunto de utopias propostas para cada região. E aí eu vou finalizar aqui colocando que nós estamos começando a construir o plano Reinventa, né, que pressupõe que a região aqui do litoral catarinense, né, a região do litoral catarinense, ela tem aqui uma vocação natural para desenvolvimento de tecnologia, para desenvolvimento de software para profissionais dessa área, né? A região norte, nordeste ali, a região principalmente de Joinville, tem uma vocação natural para desenvolvimento de eletrometal mecânico, né? Mas particularmente da indústria 4.0.
E essa mesorregião aqui, que contempla aí já um pedaço da região do Planalto Norte, na nossa terminologia aqui interna da Fiesc, né? Ela tem a vocação para ser um grande polo de eletrometal mecânico, como já é, mas cada vez mais moderno, tecnológico, etc. Né? Da mesma forma que a região sul, tá? Nós entendemos que a região central aqui é tecnologia também, é a parte que já tem startups e assim por diante. A região sul tem que se fortalecer muito para ser uma referência. Ela é quase que um espelho da norte em termos de diversidade, né? Mas ela tem que se desenvolver muito na nossa visão de redução de carbono e tal, para servir como uma espécie de valorização do aspecto aqui do carvão do passado, né? E finalmente aqui eu não vou entrar em detalhe, a região oeste, a parte de alimentos e bens de capital para o setor, e o moveleiro, têxtil e construção civil atinge todo o estado. E aí a gente tem o último eixo aqui, que é esse eixo paralelo ao litoral, e a gente entende que é o espaço para desenvolver toda a indústria de alimentos de alta qualidade, pequena escala, nos vários vales que nós temos, de Corupá até Camboriú, passando por Antônio Carlos, Angelino, São Bonifácio, Nova Veneza, chegando aqui embaixo, perto já da Serra do Rio do Rastro. É como se fosse aqui um eixo que ligasse a Serra da Dona Francisca à Serra do Rio do Rastro, passando pelo vale aqui, paralelo ao litoral. Essas frentes aqui indicam como é que vai ser o desenvolvimento regional, desenvolvimento setorial, para que a gente una os dois nessa lógica de ecossistema que está sendo preconizado pela Fiesc. Então, é isso que eu queria colocar para vocês. O desafio, né? Ontem eu conversava, né, no Presidente Mário, que recebeu o prefeito de Jaraguá do Sul, nós estamos falando também da mesma coisa. O desafio para os próximos anos é nós termos a capacidade de planejar as nossas regiões, as nossas cidades, considerando essa realidade aqui, das mudanças externas, da mudança interna da minha empresa, da mudança da cadeia, da mudança do ambiente local, nacional, de maneira harmônica, equilibrada e competitiva, que basicamente é a essência do ecossistema. Tá? Então, gente, obrigado. Desculpa aí o início meio conturbado, eu fiz aí os 45 minutos que estavam previstos para a gente atingir. Estou à disposição de vocês todos. Parabéns pelo evento e obrigado pelo convite. Obrigado, Fiats. A gente agradece a apresentação. Né? Eu sou o Leonardo aqui do SESI Senai Planalto Norte, aqui da Regional Planalto Norte. Né? Estou em nome da Dari, nosso gerente executivo, agradecendo também a palestra. Nós tivemos algumas participações e interações no decorrer da palestra. Fiats, a gente teve participação aí então no YouTube, no próprio chat da Feira de Conexões. Né? Nós estamos com o tempo limitado ali, a gente tem em torno de uns 5 minutos, mas não sei se a gente poderia abrir para algumas perguntas, Fiats. À disposição. Tá, tem uma pergunta que veio da nossa gerente executiva do SESI Senai, a Dari, no sentido, já na explicação que você passava ali dos ecossistemas, né? Que precisa ter muita interatividade entre os setores, né? E a pergunta seria assim, qual deve ser o nível de interatividade entre os ecossistemas para gerar uma melhor, né, interatividade entre os agentes de inovação, né, para melhorar todos os setores produtivos? Então, assim, em qual deve ser esse nível de interatividade? No que eles podem se apoiar, todos os agentes desses setores aí de inovação? Obrigado. Dani, basicamente, assim, o grande barato, né, o grande diferencial do conceito do ecossistema, por isso que a gente colocou no título isso já, é que é natural, é o que vem, é o óbvio. Né? Então, o que mais aproxima pessoas? Objetivos comuns, desafios comuns e problemas comuns. Né? Então, se você tem, por exemplo, temos que resolver o problema de uma determinada questão de infraestrutura da região. Isso une os setores. E essa união é fundamental também para promover aquele processo de melhorar a infraestrutura. Esse é um problema. Né? O que é o objetivo comum? Fazer um projeto comum, fazer um projeto conjunto. Né? Dá para desenvolver, sei lá, um móvel que tenha uma grande automação, né, que promova aqui a integração de um setor de tecnologia industrial, eletrometalmecânica, ótica, eletrônica, junto com o setor moveleiro? Dá, então vamos buscar essa integração. Dá para desenvolver um produto
de alimentos que utilizem um determinado tipo de embalagem diferenciada, seja do ponto de vista estético, seja do ponto de vista funcional, que vai envolver um todo tipo de material, design, vamos desenvolver junto. Então, essas integrações em cima de coisas muito práticas, né? Desenvolvimento de projetos de novos produtos, desenvolvimento de projetos comuns para melhorar a infraestrutura. Se você pegar cada um daqueles elementos do ecossistema que nós mostramos ali, gerar talento, né, que é uma das missões do Senai, inclusive, superar uma barreira burocrática, cada um dos elementos que tem ali, eles são alvo potencial de um grande desafio, de um problema a ser resolvido, ou de uma oportunidade a ser obtida. É dessa forma que a gente promove a integração, e essa integração, essa sinergia, por sua vez, retorna com um potencial de consolidação cada vez maior e de competitividade desse setor. Ok, obrigado, Fiax. Temos mais uma pergunta também da Andrea Tamanini, né? Ali, já nesse contexto, né, das diferentes naturezas dos atores de todo o ecossistema, né? A gente entende que todos estão no mesmo barco, né? Você teria alguma sugestão para superar as barreiras de comunicação, para tornar mais eficiente e efetiva a atuação de um ecossistema, no sentido de barreiras de comunicação? Legal, muito legal aí a preocupação. Veja, eu diria o seguinte, tenho duas respostas para essa questão que eu tenho aprendido ao longo do tempo, tenho feito reflexões, né? Uma é a resposta mais técnica, acadêmica, né, e tecnicamente correta. A outra é uma resposta mais humana. A tecnicamente correta é a seguinte: a melhor maneira de romper barreiras de comunicação é você capacitar as pessoas, fazer com que elas entendam do que está se tratando e que, portanto, elas acreditem por meio de projetos concretos. Então, vocês conhecem, alguns eventualmente conhecem, outros não, o programa Priori. Nós criamos um programa chamado Programa de Integração para a Reinvenção da Indústria, que é exatamente um programa estruturado no âmbito aí do Reinventa, para promover exatamente a transformação da indústria. Esse programa envolve capacitação feita por times, né, com times de empresas, e essa capacitação depois desemboca num projeto de transformação, que é uma forma de estimular, seja dentro das empresas, seja entre as empresas, a cooperação em torno, de novo, de um objetivo comum. Então, esse é um fator, vamos dizer, uma resposta efetiva que a Fies já está adotando para estimular essa relação, essa interação, essa sinergia. A outra resposta mais natural é assim, conversando. A gente tem que conhecer as pessoas. Se você fizer o exercício agora, cada um de vocês faça o exercício. Quais são as 10 pessoas com quem eu mais interajo no meu dia a dia, no trabalho, na atividade, enfim, profissional, social, etc. Quais são as 10 pessoas com quem eu mais interajo no dia a dia? Tá? Você conhece a formação de fato dessas pessoas, as habilidades dessas pessoas, os sonhos dessas pessoas, os traumas que essas pessoas já passaram, as experiências de vida que elas têm, as experiências de vida que as suas famílias têm no passado? Todos esses elementos, quando você começa a conhecer melhor, né, o time que te rodeia, né, e em época de Copa do Mundo a gente sabe muito bem, né, o quanto é importante você conhecer bem o jogador que joga contigo e saber como é que ele vai se comportar numa determinada situação de instabilidade, de crise, de choque, etc. Conhecer as pessoas é um fator chave para que você possa desenvolver o sistema. Isso pode acontecer de maneira formal ou pode acontecer de maneira informal, né? O quanto mais você conhecer as pessoas, mais forte será o teu ecossistema. Muito bem, Fiax. Então estamos encerrando o nosso tempo ali também da nossa jornada aí, né, do tema do ecossistema de inovação, né? A gente continua com esse evento no decorrer do dia de hoje, né? A gente gostaria de agradecer a participação do Fiax, de todos que estão participando aí de forma remota. Gostaríamos, né, de incentivar que todos participem, visitem os stands, né? Façam essa troca de networking, né? Todos os stands têm ali a questão da possibilidade de troca de informações pelo chat, né? Buscar informações nos materiais.
Então a gente quer incentivar a todos a utilizarem a nossa plataforma, o nosso evento no dia de hoje, e também para todos voltarem às 15h30 na plenária central aí, que a gente vai ter o fechamento dessa feira. Certo? Agradecemos mais uma vez o teatro, agradecemos a todos e encerramos então essa transmissão nesse momento agora. Muito obrigado a todos. Obrigado. Abraço aí.